e quero falar do mercado do Atlético. Álvaro Damião está conosco nessa edição de sexta-feira do Bastidores. Primeiramente, Damião, porque o Igor Gomes foi apresentado hoje. Fala comigo, Álvaro, boa noite. Boa noite, tudo certo? Um abraço para você, Cirilo, um abraço para os ouvintes do Bastidores. Tudo acertado, contrato assinado. Igor Gomes é jogador do Atlético. Ele tem 23 anos, estava no São Paulo, já tinha um pré-contrato assinado com o Atlético, só viria depois que terminasse o contrato dele com o São Paulo, mas o São Paulo cedeu, ele vem para o Atlético. 80% dos direitos econômicos do atleta estão sendo comprados pelo Atlético, 10% fica com o São Paulo e outros 10% com o jogador. Igor Gomes é jogador do Atlético, já está na Cidade do Galo, se ambientou durante toda a semana com outros jogadores na Cidade do Galo e agora definitivamente jogador do Atlético, o meia Igor Gomes. O Igor Gomes, ele conhece bem o André Jardine. Você se lembra, o André Jardine foi campeão olímpico com a seleção brasileira lá no Japão. E por que eu digo que eles se conhecem? Porque o primeiro jogo do profissional do Igor Gomes no São Paulo foi o André Jardine que promoveu essa entrada dele. E o André Jardine fala conosco aqui no Bastidores desse Igor Gomes que o Atlético está contratando junto ao São Paulo. Não, o que eu posso falar do Igor é... O Atlético contratou com certeza um grande jogador aí. Um jogador de muito potencial. Já teve em seleção olímpica, tem potencial se continuar evoluindo de seleção brasileira mais para frente. É um grande meio-campista, taxa de trabalho muito alta, parte física muito forte, mentalmente também um jogador muito forte, muito bem trabalhado. Uma grande contratação, com certeza vai dar alegrias aí para a torcida do Galo. Estão aí as palavras do André Jardine, ex-técnico da seleção brasileira, campeão olímpico com o Brasil. Ele que promoveu o primeiro jogo profissional do Igor Gomes com a camisa do São Paulo, Cirilo. Maravilha, Álvaro. Palavra importante de quem trabalhou com o cara e fez grandes elogios, né? Verdade seja dita, ao Igor Gomes. Você que está no YouTube da Itatiaia, participe com a gente. Fala aí se você curtiu a contratação do Igor Gomes, se na sua opinião chega para ser titular do Atlético, em que status chega o meio-campista do São Paulo, que assina um longo contrato com o Galo, o Igor Gomes. Ô Panzi, eu tenho visto muitas análises referentes ao Igor Gomes e num primeiro momento eu me incluo nestas análises também, de que inicialmente não é um cara que chega com status de titular. Quando ele começa a sua carreira no São Paulo, alguns comparativos, evidentemente, eram feitos pela técnica que ele tem, pelo estilo de jogo. Ele jogou muitas vezes ano passado no São Paulo, até o Rogério Ceni, em determinado momento, era criticado, porque parece que o Igor Gomes jogava em todo momento, né? Os caras pegaram meio que no pé também do Rogério e do Igor. Ele chega com qual status na sua visão? E pensando também em elenco, eu creio que aí não há dúvidas de que pode ser um bom nome para essa próxima temporada, né? Ô Cirilo, eu acho um ótimo nome. Acho que o Atlético foi bem ao mercado, acho o Igor Gomes muito bom. Eu acho o Igor Gomes melhor do que o torcedor do São Paulo estava achando na última temporada. Acho que muito em função disso que você falou. O Rogério Ceni colocava ele para jogar muito, não tirava ele do time no momento ruim da equipe do São Paulo. E quando o time está no momento ruim, individualmente os jogadores caem de produção também. E o grande exemplo para o torcedor atleticano é o próprio Atlético. O Atlético de 2022, jogadores campeões que renderam muito em 2021 não foram bem. O próprio exemplo está no Atlético de novo. O Edenilson, que fez um excelente 2020, um ótimo 2021 e não fez um bom 2022. Saiu lá do Rio Grande do Sul com o torcedor do Inter dando graças a Deus, ou boa parte da torcida. E é um grande jogador, é uma grande contratação. Talvez o Igor Gomes não chegue com status de titular nesse momento, mas ele chega numa equipe que vai disputar Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Então, ele pode não ser o titular em alguns jogos, mas ele será titular em outros tantos jogos, porque o Atlético vai precisar rodar elenco. É um treinador argentino e treinadores de fora do Brasil,
eles rodam o elenco com mais fluência e mais tranquilidade do que os técnicos brasileiros. Eles não têm nenhum tipo de constrangimento em fazer isso. É uma contratação com o aval do treinador, que o Atlético vai atrás e com um perfil um pouco diferente. Porque o Atlético traz o Edenilson já pronto, um jogador com idade mais avançada, acima dos 30 anos. O Patrick, que está aí batendo a porta, com 30 anos, vai para 31 anos. E o Igor Gomes é um jovem, que além do retorno técnico, o Atlético pode ter um retorno financeiro de mercado ali na frente. Por isso eu acredito numa utilização desse atleta. E eu repito, eu acho bom jogador e a gente não pode taxar o atleta por uma temporada ruim, porque senão a gente vai pegar todo esse time atual do Atlético e vai dizer que um monte de jogador não presta, porque a temporada do Atlético ano passado não foi boa. Uma das